Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos então iniciar mais uma aula nossa de gestão de marketing. Estamos nos encaminhando mais para o final do semestre. Eu acho que está todo mundo com a mesma sensação, né? Não sei, Natália, vocês aí, como é que estão na pós também, qual é a sensação. Mas eu não sei, tem horas que dá uma ideia de que passou tudo muito rápido, né? Tem horas que a gente tem uma sensação de que parece que ainda não passou, eu não sei, eu ainda não tenho uma opinião formada relacionada sobre isso, porque são tantas coisas diferentes que aconteceram para nós nesses últimos tempos em relação à forma, né, de dar aula. Hoje mesmo, eu saí do colégio agora às 6 e pouco, e hoje está um clima de umidade, né? Lá no pole molha tudo. Então estava tudo muito úmido, mas ali fora estava um clima de verão. E a gente parou com mais um professor conversando ao lado ali das árvores da entrada. Aquelas árvores estão todas floridas. Parece que a gente já está na primavera e a gente sabe que não está na primavera, que ainda vai vir frio. E eu olhando aquelas imagens ali, deu tanta saudade do horário que a gente normalmente se encontra antes de iniciar a aula da noite, porque nós que somos os noturnos, a gente é acostumado às vezes a ficar manhã, tarde, noite, ficar todos esses horários de intervalos, né? E daí é muito estranho, porque daí a gente volta para casa para fazer a aula de casa. Ontem a gente falava com a outra turma, com a turma do secretariado, que também é do terceiro semestre, que é muito diferente a gente imaginar a percepção do aluno que não teve a aula presencial, que ele não teve durante o curso, né, o andar dos corredores, o conhecer como que é o clima, e a gente fala sempre isso, que tem um clima, né, que a gente só sente dentro da universidade. A gente tenta fazer, né, com que esse clima realmente aconteça. E daí me veio uma curiosidade, porque ontem o professor Gustavo falou que a gente já vai ter a formatura dos alunos que estão encerrando agora, vai ser em outubro, né? Quantos de vocês vão se formar, pretendem, né, se formar agora já em outubro, que estão terminando? Se quiserem colocar ali no chat, porque eu tenho uma preocupação, né? Nós todos tivemos uma preocupação bem grande com o semestre que esse nosso semestre, né, que já aconteceu todo ele em rede, igual o segundo de 2020, mas que a gente ainda tem uma grande quantidade de alunos que se matricula e que não está comparecendo às aulas e nem entregando as atividades. Ó, ali as gurias começaram a botar, Liliane, Carol. Vocês têm ideia, gurias, de quando vocês estão se organizando, os meninos também, quantos mais ou menos de vocês do técnico de administração vão conseguir se formar agora? Se tudo der certo, vai ter que dar certo. Tudo tem que dar certo. Eu não cheguei a perguntar para o Gustavo uma ideia de quantos, né? Mas eu acho bem legal, porque eu estou tendo assim uma média de. Estava entre 18 e 19, deu uma diminuída nas duas últimas atividades. Então, a gente vê que é mais ou menos uma metade, né? Isso aí, boa parte desistiu. A gente está tentando, inclusive, através de uma pesquisa, entender um pouquinho dessas motivações de desistência, de atraso de curso. Eu acho que o que nós vamos sentir muito ainda vai ser esse atraso, né? Muito atraso, muita gente que deixou de fazer, que não pôde fazer uma quantidade maior de disciplinas, né? Mas isso para nós é muito bom, a gente poder saber que tem uma turma e, né, saber que desta turma que está vindo aqui, muitos já estão com o pezinho lá. E aí começa aquela perspectiva, o que, que vai acontecer? Eu sei que alguns de vocês trabalham, outros de vocês não trabalham ainda, muitos de vocês fazem outro curso junto. Então todo mundo começa a pensar um pouquinho em cima desse planejamento, para a gente ter pelo menos uma ideia de que, se der certo, né, que a gente consiga um 2022 um pouquinho mais normal, né? Eu acho que é a esperança que está todo mundo querendo, que esse segundo semestre, para nós, né, o letivo que vai ser iniciar em outubro, ele ainda vai ser um pouquinho diferente, mas que a gente imagine para tudo, né? Para trabalho,
a questão familiar, para a própria saúde, que no próximo ano as coisas possam andar um pouco melhor. Mas no final, né, de tudo isso, eu queria fazer o ensejo, né, Natália, que a gente fez, aquela motivação para os alunos poderem participar daquela pesquisa e o quanto é importante. Eu não lembro se na turma de vocês eu havia comentado, mas nunca se teve, né, tantas pesquisas em relação a essa mudança da educação para o modelo remoto, a preocupação com a saúde, a preocupação com as condições que as pessoas têm, né, para poder realizar os seus trabalhos, as suas atividades, sejam elas profissionais ou de ensino. Então, eu relembro vocês e aos que não puderam olhar ainda, que talvez só receberam um avisinho no e-mail, que todas as pesquisas para nós são importantes e acredito que com um tempinho que vai, né, dispensar para entrar ali e preencher os dados e ser bastante sincero, o quanto esses pesquisadores, tanto os nossos da UFSM como de outras instituições, estão atrás de muitos resultados legais para poder se pensar nesse período, que é um período diferente que nós estamos vivendo desde o ano passado e que isso vai gerar implicações. Eu tenho certeza que ele vai gerar implicações. Hoje, no contexto que a gente vive dentro da universidade, por exemplo, a gente não consegue mais imaginar uma banca totalmente presencial. E era algo, né, que a gente não pensava, né? Ah, era tão difícil. Eu lembro de muitos colegas, que na banca, porque tinha um professor estrangeiro, alguma coisa assim, ou de muito longe, todo aquele preparo para usar os sistemas. Eu lembro um tempo atrás, né, tinha uma única sala na universidade que eles reservavam para isso, né, porque ela era toda equipada. E a gente para pensar assim, a universidade está parada há um tempão e realmente ela não está usando, né, diárias e passagens, ela não está trabalhando em cima disso, esse recurso está sendo, graças a Deus, ele pode ser revertido em algumas outras coisas, e a gente não consegue imaginar uma normalidade, né? Como que a gente poderia fazer isso? Ó, a Débora está colocando ali, a Débora colocou ali, né, que ela fez, a Caroline fez boa parte à distância, a Era uma Natália dúvida que eu tava, que professora, estava se tendo, a né? turma iniciou em 2020, Isso. né? Ou se eles Uhum. fizeram todo o tempo EAD, ou se eles eram já de 2019. Eu fiz um levantamento e que a gente precisou passar para o departamento de ensino e a gente viu quantos alunos que eram de 2020 e que estão, eles já eram para ser do terceiro em 2020 e que estão agora fazendo conosco, né? Até lá nas primeiras aulas a gente conversou e depois foi pedido o levantamento, a gente olha pelo nome e pela matrícula. Então eu sei que essa turma, né, a turma, né, uma semana presencial, quem entrou na turma e está agora no terceiro semestre, ele entrou no primeiro de 2020, é bem assim, Natália. E eles estão terminando, mas tem uma quantidade de alunos que já estavam em curso e depois foi. Foi bem assim, gente. Eu lembro, assim, como se tivesse aqui na minha frente aquela história assim, tem que todo mundo ir para casa porque não vai ter aula presencial. Meu Deus, como assim? Mas até quando? Ai, não sei. Mandaram todo mundo para casa. Amanhã já não tem ônibus. Amanhã é para estar fechado. Mas deve ser, sei lá, talvez umas 2, 3 semanas. Eu acho que quando deu um mês a gente já estava enlouquecido, né? Então é importante, pessoal, reforçando, façam a pesquisa, respondam, sejam sempre muito sinceros no que vocês têm a dizer. Vocês sabem que são períodos extremamente atípicos, claro, que a gente abre algumas exceções, explica como que funciona. A universidade deixou bem claro, né, que o sistema do REDE já foi acordado desde a matrícula do semestre 2020/2, então a gente sabe assim, o aluno tem que ter condições e tal, mas a gente faz toda a flexibilidade possível para que ele possa seguir, né? Para que ele possa acompanhar o que está sendo feito. Então, assistir aula fora do horário, poder muitas vezes conversar com um colega, que antes era uma coisa tão simples, né? Como eu falei na aula passada, a gente fazia muitos trabalhos em grupo
e hoje não se permite mais, é difícil, a gente sabe que as pessoas não estão se encontrando, que muitas vezes, né, pelo sistema online, às vezes é difícil, nem todo mundo tem um horário para fazer um meet com o colega, e às vezes tu vai fazer pelo telefone, tu vai só ligar, ou tu vai mandar um WhatsApp, vai sair um trabalho, né, ruim. Então, tudo isso é bem atípico, e eu espero, assim, que todos vocês que estão nesse caminho de poder se formar, e principalmente aqueles que estão no período certo, né? O nosso curso é curto, Natália, ele realmente tem 3 semestres, a gente não teve mais a obrigatoriedade, né? Tiramos da grade o estágio, uma recomendação em relação aos cursos técnicos, e isso tornou o curso mais enxuto. O curso tem, né, as suas matérias, tem toda aquela parte dura do conteúdo, que nem a gente está trabalhando aqui, que chega mais no final, com todas as áreas da administração, mas em 3 semestres tu consegue fazer uma formação técnica, e isso para nós é muito bom. Mas, para quem entrou em 2020, foi um modelo diferente, né? E, infelizmente, a gente não pôde fazer nada fora isso, até tem uma disciplina que é mais prática, a disciplina de práticas de gestão, que ela foi toda remodelada para poder dar a possibilidade dos alunos se formarem e fazerem. Então, é dentro daquela ideia que a universidade vem trabalhando. Tudo que pode ser transformado e passar durante esse período de teórico, de prático para teórico, ou uma mistura, né, mas que não vai acontecer em laboratório, não vai acontecer presencialmente, a gente pode fazer isso. Na nossa área, como a gestão é uma área que a gente pode desenvolver bastante isso, porque tu tem uma carga de leitura grande, né, os materiais que ficam à disposição de todas as disciplinas, tu tenta trazer para gerar discussões, mas ao mesmo tempo não tem tanto aquela questão da prática mesmo, de aulas práticas, é bem possível de fazer. Eu imagino que a percepção desses alunos que vão iniciar e terminar dessa maneira seja diferente, claro, assim como a nossa é diferente, mas que seja uma percepção de êxito. Ah, que bom, eu consegui fazer o curso, eu consegui desenvolver desta maneira. E por isso que a gente, né, trabalha com esses incentivos. A gente também recebe um monte de pesquisas através das notificações, nem sempre dá para responder todas, nem todas têm a ver, né, com a tua área, com aquilo que tu atua, muitas vezes eles mandam para o global, né, da universidade, mas dentro daquilo que a gente pode, é bem importante conseguir fazer isso. Então, é um incentivo. Quem não olhou, quem nem viu, tenham então a curiosidade de vocês entrarem lá naquele link e poder participar da pesquisa. Não sei se a Nath quer falar alguma coisa também da pesquisa. É uma pesquisa, professora, que a gente está fazendo. Na verdade, não é minha, é de uma colega minha, né? Uhum. Que a gente está cursando uma disciplina aqui no PEG. E é justamente para entender o que mudou em relação ao ensino remoto. Por isso que eu perguntei se eles haviam cursado presencialmente ou não. E para entender também como foi toda essa trajetória ali ao longo desse ensino remoto. Eu também, no meu caso, no doutorado, eu tive aulas presenciais, eu entrei em 2019, só que no PEG eu também entrei em 2020 e fiz só uma semana presencial e depois tudo EAD. Então, o PEG também não tinha o estágio, geralmente a gente fazia, né, nas salas de aula, acompanhando os professores. E daí eles remodelaram todo também essa parte do estágio. Ano passado não teve também, porque estavam vendo como é que ia funcionar isso, e remodelou para a gente acompanhar as aulas. Então, de forma à distância, né? Que foi o que deu para fazer até o momento. Bem isso, mas eu acho que vai ser positivo para todo mundo, né? Algumas adaptações, algumas coisas que foram diferentes, e aí a gente puxa para o nosso lado, né? Hoje a gente vai falar sobre o plano de marketing. E parando para pensar como que as organizações, eu sempre gosto de fazer um retrocesso, né? Como que as organizações estavam trabalhando o seu planejamento antes da pandemia e como que elas estão fazendo o seu planejamento pós-pandemia, né? Então, até ontem a gente brincou assim, pós-pandemia numa reunião, mas nós não estamos no pós ainda, a gente está durante, mas a gente está imaginando como que vai acontecer depois. Então, vou seguir o mesmo modelo, né, da gente fazer uma conversa aqui, e depois vocês olharem os slides, se conseguirem
ver cada uma das etapas, mas o objetivo é a gente conseguir entender esse capítulo, porque pensem bem, ó, vocês entenderam toda a parte inicial ali dos 4 P's, falando de cada um, né, dos P's, dos elementos que envolvem o marketing. Depois a gente falou de segmentação de mercado, de comportamento de consumidor, de marketing de serviços, e existe uma ideia dentro das empresas de que é claro que todas as áreas deveriam ser planejadas. E o plano de marketing, ele nada mais é do que um planejamento para uma área, assim como vocês podem estudar um plano para gestão de pessoas, um plano para produção. E só que ele é um elemento que ele pode ser usado de várias maneiras, e vocês também vão encontrar vários modelos para trabalhar um plano de marketing. E a gente sempre fica pensando, né, quando vai analisar em relação à posição do técnico. Onde que eu posso estar na organização? De que maneira eu posso usar isso, né? Tudo que a gente está trazendo aqui para vocês, de uma maneira mais simples, mais direta e que possa gerar um resultado para a organização. Primeiro, porque a gente não sabe muitas vezes se os alunos vão atuar em cada uma dessas áreas. Então, a gente tem que pensar nas áreas como um todo. Eu gosto muito de dizer que esse nosso guarda-chuva grande da administração, no técnico, a gente tem ele muito forte, porque a gente não deixa em momento nenhum essa ideia de que o técnico vai fazer menos, né? De que ele vai ser para uma parte, não. Até porque a gente tem que sentar e pensar qual é a realidade que a gente tem. Uma realidade grande de pequenas empresas. Isso eu via muito no tempo que eu fiz a graduação, que a gente visitava grandes empresas, que a gente via modelos de grandes empresas. E a nossa realidade não é para grandes empresas. Eu acho que o próprio curso de administração, a graduação já mudou bastante para isso. E nós, no técnico, nós tentamos muito fazer com que os alunos entendam a praticidade e a importância de tudo que a gente estuda para o que eles podem vivenciar. Se vocês olharem, hoje eu quero trabalhar num setor X, que tipos de empresas eu vou encontrar? Se eu for olhar o Santa Maria é menos industrial e é mais comercial e serviços. Então, quantas oportunidades eu tenho lá? Quantas oportunidades eu posso desenvolver dentro daquela organização em que eu estou trabalhando? E que ela não é uma grande organização, que ela não vai ter o que todo mundo se depara normalmente, né? É que ela não vai ter um departamento de marketing. Então a gente tira, né, aquela mística de que só acontece isso em grandes organizações, exatamente porque nas pequenas elas precisam. E aí a gente cai na questão do planejamento. Ah, é importante planejar, vocês já viram isso desde lá do início, né? Desde quando se começa a trabalhar com os princípios da administração, que está lá definido, que é planejamento, organização, onde começa tudo. Mas o quanto as empresas estão pensando em planejar? O quanto vocês, enquanto técnicos, podem pensar em auxiliar a organização de vocês para olhar para a área de marketing e entender que ela tem coisas que ela pode fazer. Então, muitas vezes o pessoal pensa assim, não, mas eu vou trabalhar com um plano porque eu vou pensar lá na frente, eu vou pensar na propaganda, aquelas ideias assim de que tudo que está envolvendo o marketing é caro, é muito, né, dispendioso. E a gente olha para um plano e pensa o seguinte, não, o plano ele serve para te dar diretrizes. É uma palavra que eu gosto muito de usar. Pensar num plano para te dar uma diretriz. Onde que eu quero chegar? Eu tenho modelos anteriores que eu já usei, eu tenho experiências anteriores que eu possa utilizar novamente e que elas deram certo. Aí eu pergunto para vocês, vocês imaginem as pequenas empresas, essa grande maioria que a gente fala aqui, num momento de pandemia que tiveram que se reinventar e que não ia seguir aquilo que estava muitas vezes no plano, né? Não tem o plano. Olhem só, tem um exemplo bem legal para falar para vocês. A gente participa
junto, né, da Polifeira do Agricultor, que é aquele projeto que eu já falei para vocês, que era de dentro da universidade, funcionava, né, as feiras livres em 2 dias da semana dentro do campus e que, desde o período da suspensão das atividades, em 2020, das presenciais, a gente levou para a Avenida Roraima. Eu participo quase todas as semanas, às vezes a gente falha uma por mês, mais ou menos, né, de acordo com a nossa organização, porque a gente vai para divulgar os projetos de extensão, daí eu levo o zelo e vou com a equipe. Ontem, muito interessante, eu conversando com uma feirante, a gente é amigo de todos eles lá, passa em cada barraquinha, fica 1 hora lá de papo, e ela é do interior, todos eles são produtores do interior, todos aqui de perto, né? Eles participaram de um edital para poder serem selecionados. E ela começou a falar sobre a mudança da rotina dela de 2 semanas para cá, porque voltou a aula presencial nas escolas. E ela é da área de panificados, e eu perguntei para ela quais são os produtos que tu entrega para a merenda, né? Para o programa aquele nacional de alimentação escolar do PNAE. E ela disse, eu entrego essa aqui, me mostrou, né? Essa aqui é a cuca italiana, que é aquela cuca autona, né? Que é muito prática para eles fornecerem fatias para as crianças e bolachas de 2 tipos. Daí ela começou a me dizer, faz 2 semanas que mudou a minha rotina, eu acordo todos os dias às 4 da manhã. Ela tem 3 dias na semana que ela faz feira livre, né? Que daí ela vem para Santa Maria e faz as feiras. E nos outros dias ela tem que fazer produção. Daí eu falei para ela, tá, mas tu tinha condições de fazer isso, sei que. Ah, daí a gente vai se virando, claro, no período, como ela falou, né? Estava inclusive ganhando menos, mas não produzia tanto. Então, como esse tempo foi muito extenso sem ter aula, gerou uma mudança de comportamento, como ela mesma falou, ela precisou experimentar novos produtos, botou umas coisas novas, ela criou uma linha de cucas veganas, que está sendo assim um baita sucesso, porque tem uma procura muito grande. E aí a gente começa a pensar, se eu for entrevistar aquela pessoa, qualquer um de vocês, professora, eu vou fazer o trabalho lá com ela para tentar montar um plano. Vocês vão ver que eles têm toda uma análise, no caso dela ali é familiar, é pequenininho, tem eu acho que pouquíssimos, 2 ou 3 funcionários, pelo que eu sei, e ela foi fazendo as coisas de acordo com o que estava acontecendo. E a gente poderia sentar, e esse é um trabalho muito legal, que até numa das turmas do Técnica Alimentos, eles fizeram um planejamento em cima das principais linhas de produtos que eles tinham e como que eles poderiam agregar valor. Por exemplo, teve uma produtora que ela começou a vender o aipim, né, mandioca, descascada, cortadinha, selecionada, e ela viu que dava certo. No início, ela achava que não ia dar certo. Ela achava que na feira livre que era mais legal, porque era mais fácil, era mais simples, né? Ela vender a mandioca, aquela mandioca preta suja, né? Que a gente sabe que fica toda a terra aqui embaixo da unha. Só que quando os alunos chegaram lá e começaram a trabalhar, ela começou a ver o quanto era diferente essa bendita história que ela nunca tinha ouvido antes, que era o agregar valor. Que ia ter a questão do saco, ia ter que fechar, ia ter que comprar maquininha. Ela fez tudo isso. Ela vende hoje a mandioca ensacadinha. E quem não gosta de ir pensar na comodidade, na praticidade e comprar, só que isso agrega valor, não é o mesmo preço que eu vou vender a mandioca que ela levava, né, a granel lá naquela caixa de plástico, toda suja de terra, a pessoa ainda sujava a mão porque ia escolher, né, ia querer saber qual era aquela ia querer levar para casa. E aí a gente começa a pensar, um plano pode ser feito numa empresa pequena? Eu começo pelas perguntas. Sim, pode e deve. Um plano, então, ele serve para fazer uma diretriz. Sim. Por que será que a gente estudou todas aquelas outras partes antes de falar no plano? Porque pensem o seguinte, um plano, ele precisa ter vários objetivos. Ou pelo menos um objetivo grande que englobe outros objetivos menores, que a gente chamaria de objetivos específicos. Um plano, e aí a gente está falando aqui de marketing, ele não pode ser baseado no acaso. Ele tem que ter dados. Onde que a gente busca esses dados? Em informações
reais e dentro do tempo. Então, isso já me faz pensar, e vocês vão ver que está lá nos slides, que um plano, ele serve também como um relatório, porque quando passa o tempo, aquele plano ele já serve para uma diretriz de algo que aconteceu. E um plano de marketing, ele pode ser essa diretriz, ele pode gerar um roteiro das principais ações, ele pode e deve ser muito bem focado para o que se precisa para colocar aquilo ali em prática. Vamos pegar uma ideia bem simples. Até mesmo para vocês apresentarem uma proposta de uma parceria ou de alguma coisa que a gente viu muito na pandemia, o quanto as empresas começaram a se ajudar a vender e produzir coisas conjuntamente. Até quando a gente olha assim no Instagram, chama a atenção da gente, né, de início. Mas aquela empresa ali junto com não sei o quê. Olhem, hoje eu fui almoçar num local aqui pertinho de casa, que faz pouco tempo, um restaurante pequenininho, e eles faz pouco tempo que eles começaram a colocar lanches à noite. Eles arrumaram a estrutura, começaram a trabalhar de uma forma de, né, tem muito movimento para viandas, para entregas, mas agora eles já têm, né, porque a pandemia deu essa trégua, eles já têm uma possibilidade de um pequeno buffet por quilo, é bem legal, bem organizadinho, bem limpo. Mas eles começaram a trabalhar os lanches. Então a gente vai normalmente uma vez por semana ali. A gente chegou umas 2, 3 semanas atrás e eles disseram: olha aqui, vamos deixar o folderzinho para vocês, que agora a gente tem lanche, não sei o quê. Imaginem, né? Tu está iniciando com um novo produto, com um novo serviço, e tu precisa fazer isso para que as pessoas conheçam. Hoje a gente chegou lá e descobriu que eles estão já com o Instagram funcionando e que tem uma empresa da comunicação, uma empresa júnior da universidade, que está trabalhando essa parte. Ou seja, eles são pequenos, eles não conseguem contratar uma grande empresa. E a gente perguntou assim, o que vocês estão focando mais? E ela disse assim, como a gente já tem mais ou menos um público, uma capacidade para o almoço, a gente quer agora focar nos lanches, porque Santa Maria tem muita empresa de lanche, muita empresa que faz X, e ali os lanches basicamente é X e algumas outras coisas. Então a gente quer focar nisso. E hoje tinha um grupo de meninas, eram 3 meninas, daí ela mostrou pra gente ali, eu não sei se algum de vocês conhecem, mas é Nuvem, o Nuvem UFSM, o Nuvem Júnior, uma das empresas júnior. E ela mostrou pra gente, ela tirou dali de baixo assim, o plano que o pessoal tinha feito, como que eles iam fazer, qual era a questão do Instagram para gerar maior envolvimento. Por quê? Porque uma empresa pequena e com uma concorrência grande, que a gente sabe que a alimentação é grande, ela precisa trabalhar os seus diferenciais, ela precisa se mostrar para o público e isso tem que ser planejado. E eu saí de lá com aquilo assim, gente, fechou exatamente com o que eu estava pensando em falar, só que eu não sabia, né, que a gente ia aprender com ela o que ela estava mostrando. Olha, para a gente conseguir fazer, é uma baita oportunidade. Eu admiro muito o que a universidade faz, porque nós não teríamos como fazer de uma outra maneira. E o que me chamou a atenção? Ela está trabalhando com todos os produtos Cirila, e na outra semana que eu fui lá, só pegar uma, uma comida para trazer na hora do almoço, né, já daquelas prontas, eu vi a Cirila, eu disse assim, eu vou ter que levar uma Cirila, porque eu sou louca pela Cirilinha, não sei o quê. E daí ela comentou assim, eles vieram semana passada e agora já nos deixaram com a menorzinha, porque é uma graça, né, aquela bem pequenininha. Já nos deixaram com a menorzinha também, porque como a gente está com lanche, às vezes as pessoas passam só para pegar alguma coisa, eles incentivam. E daí eu comecei a olhar, tá, legal, né? Porque realmente a Cirila é daqui, a gente sabe que eles estão querendo. E hoje, no que eles estavam montando para divulgação, eles colocaram só Cirila para fazer a propaganda, porque realmente é a empresa que ela quer trabalhar para afirmar a marca junto com a marca de bebidas. E eles estão sendo muito, muito visionários nisso, porque realmente eles têm que concorrer com aquilo que eles podem concorrer. Não é tu tirar o lugar de uma Coca-Cola, né? Que a gente sabe que uma Coca-Cola compra
frente de gôndola do supermercado, que ela tem supremacia, né, com as geladeiras lá, os refrigeradores nos barzinhos, para ela ser meio onipresente, né? Mas a empresa daqui também tem que crescer. Então, ela precisa olhar para os pequenos e olhar para os grandes. É como a gente chegar hoje numa rede, eu encontro numa rede grande de supermercados os produtos, mas eles estão olhando lá para o pequeno. E aí vem a questão, pessoal, por que pensar que a gente tem que estudar tudo aquilo antes para olhar para o plano de marketing? Porque o plano de marketing, ele vai ter que ser guiado por tudo aquilo que a gente vai investigar em relação aos 4 P's da empresa. Se eu vou trabalhar com produto ou serviço, qual vai ser, onde que eu quero chegar. Vocês podem fazer um plano para uma mudança de um produto. Vocês podem fazer um plano para algo que já existe, mas para alguma campanha diferente relacionada à promoção. E daí, quando eu falo promoção, não só, né, o promocional da propaganda, mas sim a promoção no sentido de como que eu vou conseguir mais clientes, mais consumidores para aquele meu produto ou serviço. Essa maneira de tu chegar num lugar pequeno, num restaurante pequeno, num barzinho, e dizer, olha, vou te trazer a Cirila, eles falam, né, quanto tempo, como que eles vão repor, como que é para eles divulgarem, isso é uma maneira muito importante de se colocar um produto no mercado. Por quê? Porque eu sei que eu vou estar concorrendo com outros, né? Talvez quem não é de Santa Maria tenha que ler um pouquinho mais e a propaganda tem que dizer, né? Ah, a Cirila que é de Santa Maria. Esses dias eu vi até numa postagem que as pessoas falam muito isso, né? Ah, já saí de Santa Maria, mas tenho uma saudade da Cirilinha. Quem não é daqui não conhece. É o mesmo que o Guaraná Jesus. A gente viaja para conseguir comprar o Guaraná Jesus. Daí a gente tem um amigo, né, que ele mora em Palmas, e toda vez que ele vem de Palmas, ele traz. E, e eu sou uma que adoro, né? Eu já aprendi a fazer, inclusive, uns drinks com Guaraná Jesus, porque eu fui num bar lá em São Paulo e eu achei o máximo, né? Era um drink todo cor-de-rosa. Tem que ser com Guaraná Jesus, senão ele não fica daquela cor nem daquele jeito. Então ele traz, ele faz o maior sucesso, porque lá nos supermercados deles, eles estão dentro de uma região onde é fechado para fazer essa compra. Como ele é um produto local e ele tem lá um registro, né? É uma entrada de mercado muito difícil. Por exemplo, aqui para nós não entrou ainda, não chega para nós. Então ele brinca sempre quando ele vem, a gente já pergunta se ele trouxe o contrabando. O contrabando dele é o Guaraná Jesus, assim como ele traz algumas outras coisas típicas, como tem uma carne de sol com farinha, que é super tradicional lá do Tocantins, e que só tem lá, e aquilo ali ele traz assim um monte de potinho, e ele sai daqui com a erva da marca que ele gosta, com não sei o que ele gosta, porque faz uma troca. Então, isso é uma coisa importante. E daí eu sigo um outro bar de São Paulo, eu gosto muito de coisas de ler coisas sobre drinks, e que é um bar só de gin. Eu não conheço, porque esse daí deve ser bem carinho. É um bar lá na Oscar Freire. E é muito legal, as publicações deles são muito legais, eles têm várias receitas que eles postam, os caras lá fazendo, a gente tenta fazer em casa, mas ninguém vai fazer aquele malabarismo, né? Que é lindo de ver. E assim, eles levam muitas coisas típicas, e esses dias eu olhando uma postagem deles, e a gente comentou aqui em casa. E o Jaime disse assim, agora tem que fazer alguma coisa. A gente viu que essa Fuel aqui de Santa Maria, né, tá super grande, que eles já estão fazendo, né, alguns drinks prontos. Teve umas inovações bem legais agora nos últimos tempos, que a gente conhecia só de festa, né, de locais de festas onde eles estavam preparando as bebidas. E, e daí o Jaime até comentou assim, mas será que alguém da Cirila já foi lá? Porque nós já inventamos aqui em casa um drink com Cirila. Mas olha só, olha a quantidade de coisa que dá para tu pensar em relação a um produto, né? Tu poder dizer, o drink que é daqui, a bebida que é daqui, que nem o pessoal faz as misturas com ingredientes para pratos típicos. E tudo isso pode ser um instigar de algo que nos leve a pensar num plano.
Porque o plano, ele tem as etapas a serem seguidas. E essas etapas vão iniciar lá na análise de mercado, na criação dos objetivos, e aí a gente parte bem para aquilo que vocês certamente já viram lá na metodologia ou em outras disciplinas relacionado a vai estar lá dizendo para vocês exatamente como que um bom plano pode ser e como que a gente vai pautar os objetivos para um bom plano. Com relação a um bom plano, a gente pode pensar o seguinte, bom, o que pode ser correto para se colocar num plano? Ele ser bastante preciso, ele ser atual para o período que ele está ali colocado, ou seja, ele não vai poder ser usado daqui a 20 anos, porque eu vou ter uma estrutura, um relacionamento de mercado completamente diferente do que eu tenho hoje. Então, ele tem que ser dentro daquele tempo, ele tem que ser muito objetivo, porque não adianta a gente fazer uma coisa grande e enrolar e ao mesmo tempo não conseguir, porque ele é um instrumento, entre todos os objetivos que podem aparecer lá, ele também é um instrumento de persuasão. Imaginem assim, quando alguém pede para vocês, né, primeiro surge uma ideia, bota a tua ideia no papel. Quem aí tem dificuldade de fazer isso? Acho que quase todo mundo, né? Porque é muito fácil a gente ter ideia, e principalmente na área de empresas, né, Natália? É uma coisa de louco, assim, o pessoal diz assim, eu tenho uma ideia para um negócio, mas essa ideia, assim, tanto que às vezes pedem, né, as consultorias, e as consultorias dizem, olha, acho que a tua ideia é boa, mas, né? Então tem muito disso da gente conseguir colocar para as questões objetivas, como que aquilo ali vai funcionar. Então, para um plano é bem assim, é muito fácil a gente imaginar qual é o meu plano para as minhas férias. Eu vou viajar, mas começa a colocar no papel, vai viajar, para onde? Quais são as condições que tu tem para viajar, quanto que tu tem de recurso, qual é o tipo de hospedagem que tu vai fazer, como que tu vai te deslocar naquele local, e aí começam várias coisas que, se a gente realmente for fazer um plano, a gente vai até aquele mínimo de fazer a listinha da nossa bagagem para poder a nossa mala estar tá bem feita e a gente não ficar ou levando coisa para mais ou levando coisa para menos. Eu conheço gente que já diz que leva para menos porque quer comprar tudo, daí quando chega lá não acha tudo que quer comprar, e daí volta com pouca coisa. Ou tem aqueles que realmente chegam lá e compram tudo que vem, daí faz aquela compra por impulso, que a gente já falou aqui, né? Parte a metade das etapas do processo e traz um monte de coisa desnecessária, né? Porque às vezes não é realmente algo que vai ser necessário. E em viagem tem muito disso, né? Porque que os aeroportos são cheios de lojinhas, cheios de atrativos que ficam fáceis daquilo. Porque realmente é que nem nós ali, a gente chega em Porto Alegre, nossa opinião, né? A gente não acha graça nenhuma naquela loja que tem ali bem na frente, que é só de lembranças, né? Porque a gente não tem na nossa casa o imã com a bandeira do Rio Grande do Sul. A gente não vai trazer um imã escrito Porto Alegre. Eu já fui a Porto Alegre, então, né? Porto Alegre é minha capital, posso ter alguma coisa que enaltece. Agora é bem diferente. Eu vou trazer o imã do lugar que eu viajei. Então vende. E daí a gente vê as pessoas, né, indo lá e comprando, e às vezes a gente olha assim, meu Deus do céu, né? Aquele chocolate de Gramado já é caro em Gramado, tá 5 vezes mais caro aqui no aeroporto. E é assim que funciona. Por isso que as pessoas dizem, né? Se você vai viajar, compra tudo que tu quer antes de chegar no aeroporto, porque sempre aquilo que tu esqueceu ou que tu quer levar lembrancinha ou não sei o quê. A não ser algumas exceções que até podem ser baratas. Eu tive uma experiência muito legal num evento que eu fui em Belém, e eu não consegui ir por causa dos horários das palestras. Duas colegas que estavam num hotel mais próximo, elas conseguiram ir, elas foram 6:30 da manhã para lá no Ver o Peso. E daí elas voltaram assim com um monte de coisa que elas viram lá e tal, e começaram a falar muito daqueles bombons típicos, o bombom de cupuaçu e de algumas frutas que são bem específicas de lá do Pará. Eu já tinha provado um sorvete, já tinha comido outra coisa lá na outra tarde do evento que a gente saiu. E eu, meu Deus, como é que eu vou voltar para casa sem ter um bombom daqueles? E a gente foi, o nosso evento era direto, a gente foi levada com o ônibus da universidade para o aeroporto. Nos levaram na hora do almoço, quando encerrou. Daí tinha gente que voltava 2 da tarde, 1 da tarde, 3 da tarde. Eu tinha uns colegas lá do norte que eles iam pegar 5 da tarde, caiu um toró daqueles, que é a tal da chuva deles.
que a gente foi fazer, né? A gente almoçou e todo mundo foi atrás das coisas típicas. E lá eu tive uma surpresa, assim, ó, uma espécie de barraquinha, não eram locais grandes, eram locais, assim, bem pequenos mesmo, sem aquela cara de loja, e vendiam muitas coisas típicas. E não era caro. Foi, assim, uma surpresa que eu tive muito boa. De conseguir trazer um chocolatinho, tudo, um bombonzinho, para poder lembrar e trazer uma lembrança. Mas, normalmente, a gente tem essas surpresas de ser muito caro. Foi uma surpresa bem positiva. Deu para aproveitar o tempo da chuva, atrasou o voo em 2 horas, caiu um toró. Lá cai um toró, assim, parece que vai vir o mundo abaixo, daí na mesma hora abre um solão, é a chuva deles, que eles chamam de chuva amazônica, que ela acontece entre o período de maio, junho, por aí, a gente estava finalzinho de maio lá, um calor de 40 graus, daí todas as tardes, das 3 tardes, 2 delas choveu torrencialmente, mas é igual Santa Maria, assim, fica aquela escuridão que nem noite. Quando termina a chuva, meia hora, aquele bar, aquele calor, né? Mas daí veio os chocolates, chegaram meio derretidos, mas a gente conseguiu. E tem muito incentivo também em determinados locais para esses pequenos produtores eles conseguirem se organizar como empresa. Eu não sei quais são, né, as tratativas que eles fazem lá, por exemplo, com o aeroporto, mas eu fico pensando muito nisso, em quem tem pequenos negócios, como que vai conseguir se posicionar no mercado. Então, em algumas vezes, tu pode ter que precisar fazer um plano de marketing para um local onde tu vai instalar a tua loja. E existe, claro, pessoal, um plano muito grande, que é um plano de negócios, até tem aqueles modelos, o próprio Sebrae usa bastante, que é um plano mais completo, né, que entra toda a parte financeira. O modelo que eu trabalho aqui como modelo de plano de marketing, ele é um modelo um pouquinho mais simples. É um modelo onde vocês podem fazer uma mensuração e devem, né, tá lá dentro dos objetivos, de quantidades ou de estimativas relacionadas a recursos que vocês vão utilizar, mas ele não chega a ter um planejamento financeiro tão preciso. Mas se vocês olharem os modelos grandes de planos de negócios, o plano de marketing é uma parte, ou seja, é aquela parte específica que vai tratar do marketing. E aí, lembrem sempre, ela vai tratar do marketing, então ela precisa ter o conhecimento desde lá do início dos nossos 4Ps. Porque ela pode estar sendo uma prospecção de mercado para um produto novo, ela pode estar sendo para uma mudança de um produto. Vocês lembram lá do ciclo de vida do produto? Principalmente quando a gente está no período da maturidade e que nós já crescemos e que nós nos tornamos maduros enquanto produto ou serviço e que existe a tendência de entrar para o declínio, ali é um momento crucial que se pensa em relação às modificações do produto para que ele possa continuar tendo mercado. Querem um exemplo? Por que existe até hoje Nescau? Né? Não, acho que nunca teve tanta concorrência, tantas outras marcas, né? Que tem gente que diz, eu vou preparar um Nescau, e daí nem sabe se é Nescau mesmo. Porque a gente saiu de um período onde as marcas, elas eram a própria identificação do produto, por não ter uma grande concorrência. Né? Tem vários exemplos, como o próprio Omo. Eu até tem uma reportagem bem interessante de um tempo atrás, que veio na Exame, que eles contam esse início da história do sabão em pó no Brasil. E é muito legal da gente ler a história, porque a mudança do sabão em pó, ela gerou uma mudança nas máquinas de lavar. Conta nessa história que logo que as máquinas de lavar começaram a serem, né, mais comuns aqui no Brasil, todas elas eram com a tampa em cima, né? E o sabão em pó do Brasil, daí tem todo esse trabalho, né, de pesquisa em relação ao que o consumidor considera como mais importante. Teve uma pesquisa que ela demonstrou que no Brasil as pessoas enxergam muito o produto de limpeza, principalmente, com aquilo que faça volume. Então, no sabão em pó, algo muito importante era fazer espuma.
Isso contava lá na história. Daí eles contavam que quando entrou, acho que a primeira concorrência que veio de fora, as pessoas consideravam que o sabão era ruim porque ele fazia menos espuma. Só que ele não fazia menos espuma por ser ruim, ele fazia menos espuma por ele ter uma outra, né, uma outra composição que não era muito comum. Eu vi uma vez uma moça que falava sobre faxinas, que montou, acho que uma empresa de faxinas nos Estados Unidos, e ela disse assim, o primeiro choque de realidade que a gente tem quando sai do Brasil e vai para outro país, é a gente ver uma quantidade de produtos específicos para cada coisa e que as pessoas não limpam a casa como a gente é acostumado no Brasil, porque a gente joga água, né? A gente joga água em tudo, a gente carrega um balde e faz uma, como a gente diz, uma molhança, e não é assim. E ela falava sobre isso. E daí, na história dessa questão da adaptação, não sei se vocês lembram, mas foi lá pelos anos 90 que já começou a ter outros modelos de máquinas no Brasil e que tinham a abertura frontal. Eu não sei se vocês lembram disso, mas se vocês entrarem na história do Omo, vocês vão ver. Eles criaram um diferencial, né, dentro da marca, uma embalagem com um produto específico que dizia Omo Máquina. E as pessoas não entendiam Omo Máquina, mas por que Omo Máquina? Porque começou a ter sérios problemas em relação à composição do sabão para a adaptação das máquinas de lavar. Tanto que hoje está tão mais moderno que as máquinas de lavar mais modernas, elas só têm recomendação para usar sabão líquido. E aí a gente começou a ver quantos diferenciais que a gente para lá na prateleira do supermercado que tem para o Omo líquido. Omo líquido isso, Omo líquido roupas brancas, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco talvez até deixe de existir o sabão em pó. E a gente sempre fica naquela, né, que parece que quando tu não usa algo que é muito o teu comum, parece que tu tá usando menos e parece que não vai funcionar. Diz que tem também, isso da própria Unilever, teve também um estudo relacionado a vários outros produtos que no Brasil as pessoas consideram a espuma uma característica de eficiência. Então até o shampoo que não faz espuma, as pessoas não gostam de usar. O detergente da louça tem que fazer espuma. Tu botou o próprio detergente da máquina do lavar-louça, tu tem que enxergar que ele está fazendo espuma lá dentro. E olhem como é que é isso, é percepção. E daí a gente começa a ver que, principalmente os americanos que são fissurados em pesquisa, eles são enlouquecidos para entender aquele mínimo detalhe, porque a própria Coca-Cola tem um trabalho para se saber uma média de quantas pedras de gelo tu pode colocar dentro do copo que não vai interferir no gás, porque é o que ninguém gosta, né? A chamada, para nós aqui no Brasil, a Coca-Cola choca, né? Aquela que ficou sem gás, né? Que ela tá ruim. Então, a interferência do gelo também tem. E isso são coisas muito legais da gente pensar e que olha que interessante que é. Eu sugiro que vocês pensem nisso. Vocês podem usar o modelo do plano de marketing para desenvolver uma pesquisa para alguma coisa específica de produto ou serviço. Eu já fiz trabalhos assim com os alunos e é super legal, porque daí quando tu pega lá o objetivo já vai ser o objetivo do que tu quer pesquisar, do que tu quer buscar. E no plano, tu coloca o quê? No plano, tu vai até o instrumento de pesquisa. Não quer dizer que vocês precisem fazer uma pesquisa. Mas se tu quiser fazer o plano para desenvolver uma pesquisa, por exemplo, de comportamento do consumidor, de satisfação do consumidor, de percepção em relação a um produto ou serviço, às vezes a gente chega, né, em algum local e tem ali alguma pesquisa rápida para responder. E olha que interessante, hoje a gente não precisa mais usar os modelos tradicionais de pesquisa. Porque as pessoas podem pesquisar assim, né? Quando tu termina de usar aqui, gerar uma pesquisa, uma avaliação, que nem aquela que a gente tem do Uber, do 99, tu já avalia na hora, já sai ali uma pesquisa. Então, é importante a gente pensar que agir em cima de um plano, ele te dá muito mais condições de poder desenvolver as tuas estratégias. Então, vai aparecer lá o momento onde vocês terão que desenvolver quais são as estratégias que eu vou usar. As estratégias são
a gente se perguntar como que eu vou chegar naquele objetivo que eu quero. E não esqueçam, pessoal, uma coisa que eu acho bem importante. Sempre que a gente fala em objetivo de alguma coisa, o objetivo tem que ser mensurável. Então, se vocês querem, se é para um novo produto, se é para aumentar a venda, se é para haver alguma inovação, vocês têm que pensar o quanto aquilo ali pode representar. Porque se a gente só disser assim, eu quero um aumento, eu quero uma mudança de tal coisa, mas o quanto aquilo vai representar? Ou quantos por cento vocês querem? Porque é aquela velha história, né? A gente pensar, por exemplo, aumento de venda, se aumentou 0,01 é aumento. Mas qual é o aumento que é significativo? Eu vou trabalhar em cima de um aumento de 10%. Né? Talvez quando tu sente para fazer um plano, já possa dizer, o teu plano é para 6 meses, o teu plano é para 1 ano. Vocês podem fazer plano até para menos tempo, para 3 meses. Vocês podem fazer um plano para as ações que vocês vão fazer no final de ano. Eu imagino o ano passado, né, que as pessoas não tinham tanto essa proximidade, essa questão presencial, quanto isso afetou para a venda de Natal, né? Foi uma mudança muito grande, porque a gente estava acostumado com aquela ideia de que tem que comprar as coisas, que daí tudo que envolve, né, a própria questão da ceia, das tradições, dos presentes, as famílias que têm ainda, né, a tradição do presente, tudo tem que fazer com um determinado planejamento para conseguir chegar até lá. E no ano passado as coisas não aconteceram da mesma maneira, né? Estava lendo uma pesquisa esses dias que falava sobre alguns produtos que trouxeram aumento, outros que foram diminuição, acho que a gente já comentou de um deles, mas esses acessórios para toda a questão de tecnologia e informática, eles tiveram um aumento absurdo. E daí tu tinha assim disponível, vamos dizer, 2 modelos de suporte para celular. Hoje as empresas têm uma capacidade de te colocar ali 10 modelos diferentes, porque foram coisas que realmente mudaram, que fizeram as pessoas pensar e sentir necessidade daquilo que acabou sendo essencial. Outra coisa que falava bastante relacionado com iluminação, que as pessoas não se preocupavam tanto, né? Como que vai ser a tua iluminação? E a partir do momento que começaram a trabalhar em casa, todo mundo teve que se preocupar um pouco com isso, né? Assim como a gente fala da própria cadeira, do local onde tu vai estar. Então, várias coisas passaram a ser essenciais e as empresas muitas vezes não tinham isso num plano. Imaginem vocês lá, tu é o lojista, tu tem lá determinados modelos que tu compra, várias coisas que saem mais, que tu, né, vai trabalhando em cima dos principais produtos, e daí de uma hora para outra tu precisa replanejar. Pensar, opa, mas tem um monte de coisa que não vai vender, tem um monte de coisa que pode vender, que vai dar certo. Então, tudo isso é possível de se colocar dentro de um plano. Então, nessa sequência, onde a gente começa lá da avaliação do mercado, que parte para os objetivos, para as estratégias, e lá no final, nós tentamos encontrar uma medida de avaliação. E essa medida de avaliação é exatamente para a gente poder mensurar. Voltamos ao exemplo aquele da viagem. Quem sai para uma viagem e não planeja, ele não tem como avaliar. Se ele levou só o cartão de crédito com um monte de limite, vai esperar o final do outro mês para ver quanto que ele gastou, ele fez um trabalho sem planejamento. Ou seja, ele pode ter gasto muito mais do que aquilo que ele poderia. Por quê? Porque ele não planejou. Então, nós temos que pensar. Alguém aí certamente já planejou alguma festa, alguma coisa, e a gente tem que parar lá nos mínimos detalhes. O que é feio numa festa, né? A gente sempre diz que é feio. Faltar comida, né? Porque bebida normalmente se dá um jeito. Vocês já foram em alguma festa que passou a sacolinha no final para comprar mais cerveja, né? Festa de aluno eu adoro, porque sempre acontece isso, né? Porque vai menos gente, daí quando chega na hora o fulano levou o namorado, daí já fica um assim, até porque às vezes tem a regra, né, que não é para levar o namorado, daí lá aparece a pessoa com o namorado, e vai chegando mais um, e vai bebendo, e todo mundo achou que a festa ia ficar só até 1 da manhã, e daí, né, se é na casa do professor, a gente tem um professor lá do colégio que se aposentou, que a gente se matava rindo,
que a gente chegava lá, a gente chama de CTG, e a gente dizia, liberou o CTG até que horas? Até 1 da manhã, vamos visitar dos vizinhos, não sei, que a gente nunca saía de lá 1 da manhã, porque sempre estava liberado mais tempo. Então, já sabia que tinha um horário que ia passar. Ah, por que faltou? Porque o horário foi planejado, um horário ficou outro, as pessoas beberam mais, mas ninguém quer que falte. Então, quando a gente vai sentar para fazer o planejamento, a gente pensa naquilo que é essencial. O que não pode faltar? Eu tenho que dimensionar comida, tenho que dimensionar bebida, tenho que ver som, tenho que ver não sei o quê. Por isso que é tão difícil e que as pessoas contratam pessoas para fazer isso, porque não é uma coisa simples. Um planejamento, né, de uma festa. E são serviços e que aqui em Santa Maria eles sofreram muito, né? Porque acabou, né, todo esse período de festa de formatura, não podia, festas de casamento, festas de aniversário. Quantas crianças que estão comemorando em família, né, que, às vezes tu recebe lá porque é teu afilhado, porque na pandemia, né, foi só um bolinho em casa, todo mundo, né, ficou meio distanciado, tirou a foto, e era uma coisa mais reservada. Quantas pessoas estariam planejando aquela super mega festa nos salões de festa, né? Principalmente infantil, aqui em Santa Maria tem bastante, e que ia ter parquinho, ia ter pula-pula, ia ter tudo aqueles negócios lá que não pode fazer. Então, são serviços muito que foram muito impactados e que eles muitas vezes não estavam preparados para esse planejamento, ou até mesmo para essa falta de planejamento, porque eu conheço pessoas, eu tenho uma amiga que ela já adiou o casamento 2 vezes. 2 vezes. Ela tinha programado o casamento dela para abril desse ano, o primeiro casamento era o ano passado, né? Ela adiou para abril desse ano e agora ela está adiando pela segunda vez. Ela já está com o salão reservado, já foi disponibilizado, serão menos pessoas, menos convidados, algumas coisas ela já cortou, mas ela está com o casamento dela planejado para novembro. E ela está estava rezando, semana passada ainda comentou, de que aconteça a vacinação desses mais jovens, porque ela está contando que ela vai conseguir ter o volume dela principal ali dos convidados, e principalmente da família, com as pessoas já vacinadas, pelo menos uma dose, né? Porque senão ela até brincou, ia ter que fazer o casamento só com o pai, a mãe e os tios, porque daí esses aí já estão com a segunda dose, mas o resto não ia conseguir participar da festa. Então, olhem o quanto isso interfere no que a gente fala. Daí vem aquela questão principal. Beleza, professora, a senhora falou tudo isso, muito lindo, muito maravilhoso, mas quantas empresas vão conseguir planejar? Como que elas podem pensar em planejar? Então, aí vem a questão principal. Vocês que estarão nas organizações, que vão buscar várias informações e conseguir colocar o aprendizado de vocês, vocês podem trabalhar esse incentivo de que independe do meu tamanho e eu posso desenvolver um plano. Beleza, aconteceu a pandemia, foi tudo por água abaixo, Deus queira que a partir do ano que vem não aconteça mais nada tão grave, mas o planejamento ele serve exatamente para isso. Porque pode acontecer como a gente planejou, mas também pode não acontecer. E aí, qual é a questão que a gente fala sempre? O risco de não se planejar, ele é muito maior. Só que, é claro, como a gente inicia tudo pela análise de mercado, a gente precisa que esse mercado esteja de acordo. E foi o que não aconteceu, né? O mercado não ficou de acordo. Por quê? Porque a pandemia foi algo grande. Tivesse dito assim, mas é a pandemia de Santa Maria, ia ter acontecido aqui para os empresários daqui, mas ela foi uma pandemia mundial. Então, ela não foi só aqui, né? A hora que faltou alguma coisa, faltou para todo mundo. Tem um monte de gente da construção civil falando até agora sobre a questão do impacto no aço e no alumínio. Que a gente pensa assim, é bem bonito, está aqui todo o prédio construído, mas a gente não para pensar que para começar a obra e para a própria finalização também, mas a quantidade de coisas que tu precisa e que elas encareceram, que muitas delas não chegaram, tem situações de vários insumos que não conseguiram chegar e que tem gente lá patinando desde o ano passado e por isso interfere o preço, subiu um monte.
está cada vez mais difícil de encontrar aquilo que tu quer muitas vezes. Então, isso são os impactos que acontecem. Mas aí a gente pensa, se o construtor lá não tivesse planejado, ia ser um risco muito maior ainda, porque pelo menos ele consegue trabalhar em cima daquilo que ele pensou. Ah, eu preciso disso. Tem muita gente encontrando alternativas, né? Ah, não encontro isso, então eu parto para outra alternativa. Então dá, pessoal, para vocês pensarem que qualquer organização pode planejar. E ela pode desenvolver um plano. Vocês vão ver que lá no modelo que eu coloquei para vocês, e as etapas que estão ali, que a gente discutiu elas aqui, elas são etapas simples de serem cumpridas. E que a gente pode fazer para diversas situações. Então, talvez vocês estejam lá numa organização, e pode ser um escritório, pode ser alguma coisa pequena, e vocês pensam assim, não, mas espera aí, mas eu acho que dá para colocar alguma coisa ali no papel e a gente pensar como que pode fazer lá. Por exemplo, agora, imaginar para o final do ano. Vocês podem montar um plano para isso? Pode. Então, a ideia é bem essa. Aquele plano de negócios, aquele plano grande, o famoso planejamento estratégico, nem sempre ele é usado pelas organizações. E os pequenos têm muita dificuldade, realmente, de colocar isso na prática, de conseguir fazer. Então, quando a gente olha um modelo menor e que nós podemos adaptar para uma área específica da administração, ele pode ser um baita instrumento. É isso que a gente tem que pensar. Instrumento. Instrumento para quê? Instrumento para servir de guia. E que esse guia possa ser um norte, né? E a gente fala desde o início em marketing usar bastante a palavra do foco, né? O quanto eu vou pensar no meu foco, para que ele possa me dar essa direção em cima daquilo que eu vou pensar em relação aos meus produtos, aos meus serviços, aos meus clientes. Ah, eu posso fazer um plano para resolver um problema? Pode, vocês podem pensar num plano onde o objetivo possa ser buscar a solução de algum problema que a empresa está encontrando. Por exemplo, lá, o meu sabão não sai mais, eu preciso descobrir por que não sai mais o meu sabão. Vai ver que ele não está fazendo espuma. Depois de tanta história dessas, podem procurar na internet algumas histórias relacionadas à espuma, mas é exatamente isso. O quanto as empresas precisam pesquisar e entender o que o consumidor vai buscar. A Unilever teve uma época que ela usou alguns projetos piloto, eu li isso na Exame na época, eu lembro que eram em poucos locais, eles começaram a usar uma tecnologia que não era muito comum aqui no Brasil, que era da leitura dos olhos, né? A leitura do olhar do consumidor, eles colocaram em 2 ou 3 lugares, para conseguir ver como eles estavam mudando as embalagens, para conseguir ver onde que o consumidor olhava primeiro para a embalagem, o que ele lia primeiro, o que ele olhava primeiro na embalagem. E eu acho tudo isso muito interessante, a gente imaginar que tem coisas que são pensadas exatamente para que seja para a percepção do consumidor. Uma vez a gente estava numa palestra lá das cooperativas e eles estavam falando sobre embalagens de produtos, e a gente conhece, né? A maioria das cooperativas agrícolas tem feijão, arroz, esses produtos, e eles falando sobre a embalagem do feijão, porque o feijão, por mais que tu selecione, ele sempre tem alguns resíduos, né? Vai sobrar alguma casquinha, alguma coisa. Então, muitas embalagens, elas são pensadas para ter uma cor ou a pintura, né, o que for colocado, até embaixo, para que o consumidor não enxergue aquilo primeiro, senão ele vai pegar o saco todo, ele transparente, ele vai em primeiro lugar enxergar aquilo ali. E é algo pequeno na percepção que não interfere em relação à qualidade. Daí tu começa a pensar, gente, alguém vai pensar no detalhe da pintura da embalagem embaixo para que aquilo não chame a atenção do consumidor quando ele olha que vai ver lá aquele farelinho, porque normalmente, né, quando chega no final do saco do produto, a gente vê que tem um farelinho, um resíduo lá no fundo. Então, são coisas assim que a gente não consegue nunca entender até onde vai, porque é um campo muito amplo de estudo. Eu acho que, assim como todas as outras áreas da administração, mas que a gente tem um campo muito grande no marketing
E isso que vocês estão buscando, como, por exemplo, a pesquisa, Natália, da tua colega, a pesquisa que tu possa desenvolver também, outras coisas, o quanto elas dão subsídio para aquilo que a gente precisa. Se a gente for olhar o que é importante, a gente saber qual é a percepção do aluno, que é o próprio consumidor daquele produto que não é tangível, né, que é um serviço que a gente está entregando. Isso aí a gente pode estar trabalhando dentro do marketing. Não está longe do que a gente está pensando aqui, percepções, entender como que o consumidor está, por que tu compra mais isso, por que tu compra menos, como que tu mudou. Muitas coisas estão vindo agora com essa pegada, né? Como que mudou o que mais eles falam, como aquela reportagem que eu coloquei ali para vocês, da atividade, né, que era uma reportagem da Zero Hora, hábitos de consumo. Como que estão os teus hábitos de consumo? Onde que tu gasta mais? Porque é importante, todo o comércio vai trabalhar em cima disso, onde que as pessoas estão gastando, né? A gente vai ter que colocar lá, estou gastando em tal coisa, o que continua sendo essencial? Para quem não saiu de casa, está trabalhando remoto, teve que fazer investimentos em algumas coisas, pode hoje não estar gastando tanto em gasolina que está um terror o preço. Mas para aquelas pessoas que ainda estão ou que voltaram para o presencial, elas precisam, né, saber que a gasolina está mais cara, e aí a gente vai pensar, não, isso é uma coisa que a gente não vai mudar, que está lá na nossa análise de mercado. Está acontecendo uma inflação, os preços estão aumentando, está todo mundo pesquisando quais são os preços que aumentam mais. Isso vão ser dados importantes na hora de se pensar no plano. Eu preciso pegar dados reais, dados muitas vezes econômicos, e vocês já viram aqui que a gente está sempre relacionando com a economia, porque não tem como isolar, nós estamos falando em consumo, estamos falando em produtos e serviços, tantos que já existem, quanto aqueles novos, quanto os que estão em desenvolvimento. É muito legal também imaginar que as organizações, elas sempre estão pensando à frente, né? A gente olha o lançamento do carro na TV, mas aquele carro, ele já foi pensado para tanto tempo. Ele já foi pensado dentro de um plano de período. Principalmente porque hoje a gente tem muito mais essa ideia da rotatividade de tudo que a gente compra, de que ele não vai durar para sempre, de que ele não vai ser um modelo que vai ficar por muito tempo. Né? O computador, o celular, tem muita gente que diz, começou a dar problema, olha ali, já tem um ano. Até que estava demorando, não sei o quê. Daí as empresas querem vender. Não, o carro, vou garantir que da minha marca tem 3 anos de garantia. Alguma coisa pode acontecer nesse período, mas eu estou reservando ali. Então, ele já está imaginando, estou trabalhando com uma noção de tempo. É outra coisa importante de se pensar, é essa noção de tempo. Por isso que ele vai servir para um determinado período, para um outro, talvez ele não sirva, ele não tenha a mesma funcionalidade, mas ele pode servir também como um relatório daquilo que vai acontecer dali para frente. A minha ideia, pessoal, é deixar uma atividade onde vocês possam trabalhar algumas partes desse plano. Eu estou iniciando assim a montar, não estou com ela pronta ainda, mas a minha ideia é que vocês façam isso. Não tem como, do modelo como a gente está fazendo, de desenvolver um plano todo, ele, né, detalhado, mas sim que vocês possam entender. E essa parte, né, esse conteúdo do plano de marketing, também é um dos conteúdos que pode estar lá na prova. Então, lá na prova também pode ter alguma questão, né, alguma indagação relacionada ao plano de marketing. Então, eu peço que vocês leiam depois os slides, analisem bem o que vocês entenderam, possam seguir com a atividade. A gente só tem agora mais uma partezinha de vendas e a gente já vai terminar a disciplina. Então, não sei a sensação de vocês, mas parece que a gente está correndo, né? E está terminando. Mas tem que ser, né, proveitoso e tem que ter sido bom. A gente, né, vai atrás de reportagens, de informações que possam ajudar vocês no entendimento, na compreensão dos conteúdos, exatamente para poder fazer uma aula diferente, no sentido de que vocês não vão ficar 4 horas, né, sentados na frente do professor, né, que é como era antes, ficava sentada na frente do professor. Não, agora eu fico sentado
em casa, olhando o professor. Falando nisso, como é que estão as carinhas de vocês aí? O que vocês conseguiram entender? Que dia vai ser a prova? Está lá no nosso plano da disciplina, é o nosso último dia de aula, está lá programadinho, gente. Então, a gente tem no finalzinho agora, na próxima aula, a gente já pode conversar sobre isso. Então, até o nosso exemplo, né? Por que a gente faz um plano? Porque se não der certo, a gente tem que mudar o plano, mas a gente precisa seguir um plano. E hoje é bem legal, porque para vocês já acessarem a disciplina, vocês já têm ali disponível o plano da disciplina. Então, a gente tem que planejar antes para saber o que vai acontecer lá no final. Né? O semestre termina dia 4 de setembro, então a gente está nessa finaleira toda aqui para terminar. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Como que vocês estão aí? Como é que foi a compreensão? Quero dúvidas, quero perguntas. Estou pensando, Carol, possivelmente. Daí a galera já fica preocupada. Natália, leva isso para a tua vida. Que a prova é a coisa mais importante da disciplina. Não pode ser, né, pessoal? É só uma maneira que nós temos, dentre várias, de conseguir descobrir como que foi o aprendizado de vocês. Podem ficar tranquilos, assim, que vai ser bem em cima daquilo que a gente discutiu, dos conteúdos que vocês têm. Vai ter questão de marcar, sim, a gente vai discutir certinho o horário, como que faz, tudo bem, bonitinho para não ter problema. Porque a gente quer, né? Acho que a Carol falou ali antes, tu é das futuras formandas, Carol? Tá preocupada, né, Carol? Tem que terminar esse curso aí. E vamos que vamos. Na nota final, tá lá no nosso plano também. Eu acho que esse povo não andou olhando o plano, a metodologia que eu expliquei lá nas primeiras aulas. Vocês vão ter todos os pesos das atividades, todo mundo preocupado, ó, tá ali a Carol dizendo a preocupação, e depois vocês vão ter a nota da prova, tá? Então vão ser dois pesos 10 divididos por 2. Tá lá na nossa metodologia que a gente conversou lá no início do semestre. Mas não se preocupem, a semana que vem a gente tem um tempinho, eu dou uma conversada com vocês, a gente já revisa, porque eu não fiz ainda a planilha das atividades, eu tenho que postar agora a atividade relacionada ao plano também, então a gente não foi ainda para a última atividade, então vai dar tempo da gente discutir. Mais dúvidas sobre o plano, dúvidas sobre a aula de hoje? Pode ser dúvidas do futuro? Não é semana que vem. Não, a gente não está terminando ainda. Vocês vão ter que ter mais alguma coisinha. Certo? Não é ainda. Semana que vem a gente tem aula, ainda continuamos tendo aula, tendo conteúdo, tá? Isso aí está no plano. Viram a importância do plano? Plano não esqueçam, instrumento. Então, a gente falou hoje de plano de marketing também para ser instrumento. Ó, vocês vão para as organizações depois e vão utilizar esses instrumentos. Mais alguma dúvida, pessoal? Surgiu um chimarrão aqui para quem está tomando um chimarrão, um bom chimarrão aí para vocês. Não tem dúvidas? Isso me preocupa muito. Então, vou fazer diferente. Entenderam? Conseguiram captar as principais questões da aula de hoje? Apareceu um sim. Sim, professora. Valeu, gente. Isso aí. Queremos que seja assim. Se não foi o sim completo, sugiro lá. Leiam, olhem o material. Não é só porque tem atividade ou só porque tem a prova. É porque vocês precisam desse conhecimento para poder usar lá na frente. Quem não for formando, fique bem faceiro. Que bom, eu estou terminando essa disciplina, talvez tenha outras para fazer, mas é bem legal a gente ter essa empolgação de que nós temos um objetivo lá no final. E não se preocupem, como vocês colocaram ali, muitos tiveram que atrasar, não estão seguindo a sequência aconselhada, mas tudo tem que ser dentro do seu tempo. Às vezes, pessoal, é muito melhor
a gente parar um pouquinho, fazer um curso com mais tempo. A gente sempre fala isso para os alunos, às vezes vem com muita ansiedade, né? Não vou conseguir fazer tudo, não vou conseguir me formar no tempo certo. Mas o que tu colocou lá como prioridade? Qual é a relevância que tem isso, ou talvez atrasar uma ou duas disciplinas e fazer em maior tempo? Se não é dentro do teu planejamento, né, e não é a tua prioridade, foi algo assim muito ruim que aconteceu, tenha que ser refletido, mas se foi pensado, né, exatamente, a Débora colocou ali, se foi pensado, se foi dentro do que aconteceu, se foi a pandemia, a gente teve muitos alunos que tiveram problemas familiares, problemas inclusive com filhos, nós do noturno, né, temos muitos cursos com alunos que já têm filhos, que já têm família, e que o problema gerou todo, né, dentro da família, que não foi só com aquela pessoa que estuda. Muitas pessoas, o horário de estudo é um horário pequeno, né, um horário que sobra em relação ao trabalho, e a mudança no trabalho também gerou isso, mas a gente tem que, né, pensar que vai ser pelo melhor, mesmo que demore, mesmo que se consiga fazer dentro do tempo planejado. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida a mais? Então podemos. De momento não, professor. Não? Tá tudo tranquilo? Então tá ótimo, gente. Por enquanto. Por enquanto. Então a gente pode terminar aqui